Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Eu espero que sim. Dando sequência às aulas, vídeos-aulas, hoje iremos falar especialmente para dois tipos de público. Os que fazem a chamada pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutoramento. Olá, eu sou o professor especialista e microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em pré-projeto, TCC, monografia, dissertação, tese, técnicas de redação, ensaios da oralidade, desenvolvimento e apresentação de PowerPoint ou banner, bem como artigos científicos. Conheçam o meu trabalho, conheçam a minha proposta. Pessoal, vídeo aula rápido hoje para falar sobre artigos científicos. E aí a pessoa diz, poxa, não sei por onde eu começo. A mesma dúvida que eu tenho para TCC, eu tenho para tese e tenho para artigo científico. E agora, o que eu faço? Calma, não vamos criar pânico à toa, tá certo? Existe tudo para a vida, existe método. Com a metodologia científica, por óbvio, não vai ser diferente. Quando eu falo em método, para a construção, para o desenvolvimento de artigo científico ou artigos científicos, porque é o que vocês mais irão fazer durante o seu mestrado e doutoramento, que é a apresentação de artigos científicos, eu tenho que ter em mente que, diferentemente de uma dissertação, diferentemente de uma tese, o que caracteriza a apresentação de um artigo científico para que seja colocado em uma revista, ou periódico, ou anuário, é a brevidade sobre a temática que eu vou examinar. Quem escolhe a temática pode ser o professor, a professora ou o próprio aluno. Diga, olha, eu quero investigar de modo breve este assunto. E como é que eu vou fazer? Ora, eu vou construir um raciocínio tal através de uma metodologia específica. Ora, geralmente, a construção de um artigo científico se dá de 10 a 15 laudas. Eu, entretanto, instruo os meus alunos a fazer o seguinte, de 18 a 23 laudas. Por que de 18 a 23 laudas? Porque existe instituição de ensino, isso vai de instituição para instituição, que através de regimento interno diz a produção de artigos científicos durante a pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutoramento, será na ordem de mínimo de 15 laudas e máximo de 25 laudas. Ponto. Definiu um padrão. Então eu não posso fugir desse padrão. Ah, mas a minha instituição não fala nada. Então você vá até o seu orientador, a orientadora, o professor, a professora e diga quantas laudas. Aí ele irá dizer o número necessário para que seja necessário, importante aprofundar o pensamento, mas que não seja tão amplo assim. Beleza, disse tudo e não falou nada. Quantas laudas? Insista, não tenha medo, porque ninguém é obrigado a saber tudo. O orientador, a orientadora, o professor, neste caso, a professora, eles deverão lhe dar um norte de início chamado start. Caso contrário, fica complicado desenvolver um artigo científico sem saber qual é um número mínimo. Para uma pessoa podem ser 7 laudas, para outra pessoa 20 laudas, para outra pessoa 15 laudas. E aí, qual é o parâmetro? Então, indague. Quantas laudas? Ah, você parece criança. Tá, beleza. Pareço criança. Quantas laudas? 15, beleza. Mínimo? Mínimo, ok. Então saiam dessa linha. 15 laudas. Eu instruo meus alunos a apresentar sempre de 18 a 23 laudas. Tá certo? Tenho aqui, e fazendo um parênteses, inclusive, hoje é terça-feira, dia 13 de agosto.
Na aula de ontem eu ensinei meus alunos a trabalhar com artigo científico, não é? Então veja, foram 3 cursos, um fazia economia, um está cursando economia, mestrado em economia, uma está cursando mestrado em educação e um outro está cursando mestrado em direito, né? E estou explicando passo a passo para cada curso a dinâmica de apresentação, porque é a mesma, porém o enfoque muda, a abordagem muda, mas a base, as premissas essenciais são, em verdade, as mesmas. E quais são elas? Ora, se eu falo em premissas essenciais, eu falo em premissas capazes de atender um mínimo de laudas. Como? Eu sempre instruo 18 a 23 laudas. Mínimo de 18, máximo de 23 laudas. Tá certo? Ora, então, eu começo já, eu tenho um start, mínimo 18 laudas. Então, cada um irá produzir ao dia 6 laudas. Depois disso, a gente para, olha, analisa, revê, imprime e guarda. Por que impressão? Eu explico já já. No outro dia, mais 6 laudas. Portanto, já com 6 de ontem, 12. Aí amanhã, quarta-feira, dia 15, serão então mais 6 laudas, totalizando 18 laudas. A gente pega, imprime tudo, olha, lê, corrige, reavalia, readequa se necessário for e pronto, está pronto. Em 3 dias, concluído. Ah, mas o meu professor trabalha com a questão de 3 artigos científicos que têm que ser apresentados em uma semana. Organize-se, dá tempo para tudo. Vocês têm que perceber que quem entra para um mestrado profissional ou um doutoramento, tem que ter um tempo reservado para a produção desses artigos científicos. Ah, eu não tenho. Tenha aulas específicas. Procure-me e eu consigo colocar e dizer tem tempo para tudo. Beleza? Bom, momento jabá à parte. Então eu tenho de 10 a 15 laudas no mínimo. Mas espera aí, eu disse eu instruo meus alunos mínimo de 18, máximo de 23 laudas. Ponto. Uma particularidade minha. Não quer dizer que vocês façam a mesma coisa. Geralmente, de 10 a 15 laudas. Quais as bases que eu irei utilizar para a construção? As 3 premissas básicas que vão estar presentes em todos os trabalhos acadêmicos, desde um pré-projeto até uma tese de doutorado. Então, quais sejam? Comunicação é igual a objetividade mais eficiência, síntese é igual a comunicação menos extensão e utilizar a primeira pessoa do plural ou a forma impessoal ou ambos. Tá certo? Citação. É preciso que apareça? É sempre bom porque reforça a ideia. Porém, cuidado! Cuidado com o uso excessivo de citações. Que tipos de citação eu posso utilizar? As 3. Quais são? Direta, com até 3 linhas. Direta, com mais de 3 linhas. E indireta. Tomem cuidado, reafirmo, para não usar citações em demasia. Trabalhos, artigos científicos que têm um número limitado de laudas, ou seja, páginas, correm o risco de ter muito mais citação do que a análise em si. E é a análise que é interessante, tá certo? Não estou descartando, todavia, o uso da citação e nem desmerecendo a citação A, B, C e por aí afora. Não. Estou dizendo que deve prevalecer mais a análise e menos o uso de citação. Tá certo? Bom, feito isso, qual é a principal base para um artigo científico? Ele tem que ser breve.
Se ele for breve, necessário se faz dizer que eu tenho um número limitado de laudas, então eu tenho que analisar mais e colocar menos citações. Por quê? Porque esse é o caminho. Se eu quero mostrar a produção acadêmica, eu não mostro apenas com citações, mas eu também devo impor no bom sentido, é claro, a análise que eu faço sobre a temática A, B ou C ou múltiplas temáticas. Certo até aqui? Bom, eu devo me aprofundar em um artigo científico? É óbvio que sim. Porém, não tanto, porque senão eu vou ultrapassar necessariamente o número de laudas estipulado, seja em regimento interno, seja através do que o professor ou professora disser, tá certo? E mais, cuidado com a superficialidade. Não significa dizer que, muito embora eu tenha um número limitado de laudas, que eu devo ser econômico na análise. Muito pelo contrário. Seja profundo, mas não tão profundo quanto um TCC, monografia, dissertação ou tese. Lembre-se, artigo científico é igual a análise breve. Não é superficial, é análise, mas é breve. Então, lembrem-se, eu tenho que tomar conta desse espaço, tá certo? Esse foi o vídeo aula de hoje. Eu sou o professor especialista e microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em artigos científicos, pré-projetos, metodologia científica, técnicas de redação, ensaios da oralidade, desenvolvimento e construção de PowerPoint e ou banner, TCC, monografia, dissertação e tese. Conheçam o meu trabalho, conheçam a minha proposta. 0 operadora 13 98160 8585. Vem comigo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.